Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje a gente vai falar sobre City Hunter Volume 1, edição Omnibus trazida para o Brasil pela primeira vez nesse formato de mangá pelo PN, pelo Pipoca Nankin. Então é uma edição caprichada e hoje eu quero falar tudo desse primeiro volume para você, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui duas partes de vídeo, tá? Eu vou fazer uma parte do vídeo vai ser sem spoiler e depois eu vou falar sobre spoiler do que é a história. Então, acompanha aqui com a gente para saber tudo sobre esse mangá aqui que veio para o Brasil numa edição linda que o Pipoca Nankin trouxe. Vou te mostrar aqui então, ó. A gente tem uma jacket, eu já deixei prendida, né, com informações aqui, ó, sobre o autor, né, o nosso querido autor aqui, o desenhista, o mangaka, é chamado de Tatsuka Hojo, e ele fez muito sucesso aí, sendo que essa obra aqui saiu lá por dezembro de 2020 ali, ele ultrapassou 50 milhões de cópias vendidas, e ela começou a sair na revista em 85, 91, então é uma obra muito legal, né? Então vale a pena, é um mangá excelente, espetacular, vai ser trazido aqui para o Brasil pelo Pipoca Nankin em 12 edições dessa daqui, que vai compilar tudo de City Hunter, né? Então essa é a chamada versão XYZ. Então tá aqui, né? Deixa eu tirar a jacket aqui para vocês acompanhar um pouco melhor como ele é, né? Então, mangá capa dura, naquele capricho do Pipoca Nankin que a gente já conhece, ó, todo bem feito aqui, ó, bem caprichadinho, né? Um mangá excelente, tem uma textura aqui aplicada, provavelmente no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas existe essa textura. E vamos lá, vamos falar sobre esse mangá aqui. Ele foi um mangá muito influente em anos 80, marcou a época, misturação, humor, investigação policial. Olha que luxo o marcador de página, muito legal. Pipoca Nankin sempre caprichando nos volumes deles, né? Então na edição brasileira reúne 2 volumes japoneses e um único ônibus, tá? Então tá aqui, ó, primeira página aqui colorida. A gente tem 25 capítulos nessa primeira edição e uma entrevista no fim. Então vamos falar sobre City Hunter hoje, tá? Essa história aqui foi criada então pelo Tetsuka Hojo, como eu já disse, que é o mesmo ator de uma obra chamada Cat's Eye, que o Pipoca Nankin também vai trazer para cá, tá? Então vale a pena citar que essa obra também tá vindo aqui para o Brasil, tá? Eu vou ir falando aqui, vou ir folheando para vocês verem aqui a obra, certo? Então, aqui a gente está falando de uma obra que fez muito sucesso no Japão e recebeu anime, filme, especial, live action, tem jogos dessa obra, é muito bem desenhada, inclusive o Jackie Chan, que protagonizou aqui uma adaptação em 1993 dessa obra. Então assim, a gente está falando de um negócio que teve repercussão mundial, 50 milhões de cópias, né, vendidas. Bom, vamos falar sobre a história então, sem spoiler agora. A gente tem um protagonista chamado Ryo Saeba, que é esse cara aqui. À primeira vista ele é um detetive particular, depois a gente entende que na prática ele é um faxineiro, né, uma espécie de faxineiro aí, entre aspas, da cidade, que vai fazer o limpa aí na cidade para garantir aí que certos elementos eles sejam punidos ou coisa nesse sentido. Então ele é considerado um dos maiores atiradores do Japão, né? E ao mesmo tempo ele é um mulherengo de mão cheia, então você dá risada com certas situações. Sempre tem uma mulher bonita aqui na parada, ele perde totalmente a postura profissional, o que dá bastante humor à série, tá? Então é bem legal. O que funciona muito bem aqui, que vale a pena a gente dizer, ele é carismático, ele é um cara aqui que consegue alternar entre 2 extremos, piadista e um baita profissional, assassino frio e por aí vai. E ele contracena com uma protagonista aqui chamada Kaori, que é um contraponto pro Ryo,
que ela é a espécie de parceira dele, tem uma personalidade forte e a dinâmica entre os dois na história é muito boa, é muito legal mesmo, vale a pena, tá? Nesse ônibus aqui a gente tem casos curtos, tá? Coisas curtas aqui sobre essa história, tá? Quanto à arte, vocês estão vendo aqui que o Tetsuka, o Tetsukasa, na verdade, né, seria o nome dele, o Rojo aqui, vou chamá-lo de Rojo, ele dá um show. Desenha muito, rostos legais, personagens com traço muito elegante. A gente tem cenários bacanas, a gente tem carros bem feitos, bem desenhados, a parte da atmosfera, dos prédios, é muito bem feito. Quantas são as cenas de ações, são também excelentes, tá? As cenas de ações são ótimas nesse mangá aqui, tá? Não tem excesso de efeitos, cada tiro parece ter um peso. É muito legal aqui esta obra aqui nesse sentido, muito bem feito, tá? Aqui vale a pena dizer também que a parte de humor é muito legal também, tá? Divide opiniões, mas é legal. É um humor que gira em torno de algumas investidas exageradas aqui do protagonista em cima das mulheres, e ele sempre se dá mal. E é um tipo de comédia que era comum nessa época, né? Na época que saiu esse mangá. Então por isso que ela está aqui presente. Mas não significa que a obra é ruim. Pelo contrário, é muito boa. É importante entrar nela sabendo que é um retrato, né? Quem for ler tem que saber que isso daqui é retrato de uma geração aí que não existe mais. Então tem todo um contexto da época também que foi lançado, tá? Muito legal. A gente tem aqui então situações muito bacanas e muito interessante que se passa. E a dinâmica do mangá é excelente, tá, galera? Você lê rapidinho, eu li isso daqui muito rápido. Chegou tem alguns dias já, mas eu não tive muito tempo por dia para ler e já li aqui quase 600 páginas de HQ. Então, nesse formato ônibus, vamos falar um pouco sobre edição. A gente tem um acabamento de qualidade, uma ótima impressão, as páginas são muito bem produzidas, o material é de ótima qualidade e a tradução também é muito boa. Então é uma edição que faz jus à obra, né? É um clássico, tá? Certamente, para quem gosta de mangá e quem é colecionador, vai querer ter isso daqui na sua estante, tá? Pontos positivos que eu posso ressaltar a respeito aqui. A arte é espetacular, como você pode ver, né? Você está aí notando aí. A gente tem personagens extremamente carismáticos. A gente tem a ação que é sempre muito bem desenhada. O cara é um mestre em desenhar cenas de ação. O ritmo da história é muito bom. Tem casos variados, não é maçante, não é ruim. Sempre uma solução diferente para cada caso. Muito legal também. E a edição nacional ficou ótima. Essa edição XYZ que o PN está trazendo, ela é excelente. Ela vai compilar em poucas edições tudo que já saiu de City Hunter, né? Então, como ponto negativo, o que eu posso dizer? Para algumas pessoas talvez o humor esteja ultrapassado. Para mim não, eu gosto. E quem prefere histórias que são contínuas, histórias com arcos grandes, talvez nesse primeiro volume não goste, tá? É uma obra bastante filha dos anos 80, então tem que ter esse feeling, né? Que vai ser uma obra baseada nos anos 80, e isso pode aí em alguns leitores mais acostumados com mangá moderno causar alguma estranheza, mas de resto, excelente o mangá. Na minha opinião, vale a pena e muito, porque o City Hunter ele continua mostrando aqui, mesmo depois de tanto tempo, porque ele é um clássico, né? Então aqui a gente encontra um equilíbrio de ação, suspense, humor, romance, com uma competência aqui muito boa, muito legal. Personagens impressionantes. Para quem gosta de mangá clássico, então isso daqui é excelente. Para quem gosta de mangás que tem investigação, ação policial, é muito bom também. E agora, galera, se você não gosta de spoiler, eu vou começar a falar aqui sobre essa obra aqui com spoiler. Então esse é o momento de você sair do vídeo aí se você não quiser saber spoilers da história. Mas para quem segue aqui o canal,
sabe que de costume eu falo sobre o que acontece em cada história do quadrinho e aqui não vai ser diferente, eu vou falar também, certo? Então vamos lá. Galera, primeira história, a gente entende que o Ryo tem um parceiro, e esse parceiro, ele perde a vida nessa primeira história, ele é assassinado, e aí o Ryo tem que proteger a irmã dele, que acaba se tornando a parceira dele. E aí, esses dois, um faz contraponto com o outro, né? O humor exagerado dele, ela é o contraponto disso e funciona muito bem. Então, nessa primeira história, a gente tem basicamente aqui o Ryo investigando uma situação onde tem um lutador de boxe que encomendaram o assassinato dele caso ele não perca uma luta. E aí ele tem que lidar com esse cara. Na segunda história, a gente tem um assassino de mulheres aqui que anda com a BMW, rapta as mulheres e assassina elas. E aí o Ryo acaba tendo que lidar com esse assassino aqui também. Então, a história de investigação onde ele encontra este assassino. No capítulo 3, aqui ele já tem como parceiro, no caso, a irmã aí do parceiro dele, né? A irmã desse se chama, se eu não estou enganado, deixa eu ver o nome dela aqui, é Sayuri, Sayaka, alguma coisa assim. Ele lida com ela aqui, Kaori, desculpe. Então a Kaori aqui seria a parceira dele. E aí a gente tem situações muito cômicas, muito engraçadas dele dando em cima dela e por aí vai. Mas esse não é o ponto. Ele começa a se envolver aqui numa investigação que tem a ver aqui com a máfia. Então a gente tem um assassino de mulheres aqui no início, querendo matar a mulher que ele está protegendo, que quer a vingança do assassino aqui, desse assassino da BMW que matou a irmã dela. E depois, na próxima história, a gente já tem o Ryo se envolvendo aqui com uma história que envolve a máfia. Então devagar vai apresentando aqui que existe uma droga na cidade chamada pó de anjo, que faz com que as pessoas ganhem uma resistência incrível e não morra tão facilmente. Então é uma droga viciante que está sendo trazida para o Japão, para uma organização americana aqui. E aqui ele tem que investigar aqui por que tem mulheres sumindo num cassino, e a gente entende que, na verdade num cassino não, né? Numa loja de roupa, mas tem uma gangue por trás que faz com que essas mulheres sumam e vende elas como escravas, né? É o tráfico de órgãos. Então ele acaba usando a Kaori aqui para isca e consegue aí desmantelar essa quadrilha. Aqui agora tem a questão do pó de anjo, e aí agora sim, né, a gente é apresentado para essa organização que trabalha ali no submundo com tráfico de drogas, trazendo essas drogas para cá e viciando o povo. E aí o nosso protagonista, que ele é uma espécie de mercenário, mas muito guiado pelo bom senso dele, ele está aqui lidando com esses seres aqui, com esses seres, na verdade não, né? Com esses humanos que se transformam, né, em verdadeiros animais quando usam essa droga. E aí ele tem que lidar com essa quadrilha. Então ele acaba ali tendo que lidar com isso, né? E ele e a parceira entram nessa. Então, parceira ali, nesse mangá aqui, ela vai sendo treinada, né? Vai aprendendo a trabalhar com ele para ajudá-lo, e a história vai discorrendo, e a gente descobre que essa organização, ela tem um pezinho ali com o exército, pessoas muito perigosas nessa organização estão tentando matar no nosso protagonista. E aí ele é obrigado a lidar com essas pessoas também. Então grande parte da história se passa com ele lidando com essa organização. Então bem legal aqui a história. Tudo aqui ainda se trata dessa organização, dele desmantelando essa organização aqui e tendo que lidar aí com um dos chefes. Agora, na sequência, a
uma história onde o Ryo ele é contratado por um mafioso para tomar conta da filha dele ali, por uma grana ali, dá um jeito ali de tomar conta da filha dele. Ele então aceita, né, e vai tomar conta dessa filha que dá muito trabalho para ele, que ele arrumou briga com a gangue de motoqueiros que quer matar ele. E essa menina se apaixona por ele, rende muitas risadas essa parte aqui. Era uma rebelde ali na escola e aí agora ela decide morar com o Ryo. E começa a dar confusão entre ela e a parceira do Ryo. E aí se torna uma guerrinha aqui entre eles que é muito engraçado também, né? Então o Ryo tem que lidar com essa gangue de motoqueiro que traz dela e ela decidindo morar com ele. Na próxima história, uma história bem curta por sinal, ele tenta ajudar um cara aqui que teve que vender a sua identidade para a máfia e abandonou a única filha dele. E agora ele precisa de ajuda para conseguir ficar com a filha de novo. E o Ryo ajuda a forjar a morte dele para ele conseguir viver com a filha novamente. Muito legal também. Na próxima história, que é a história que não finaliza aqui, a gente tem a atriz dos pés descalços, que é o Ryo tendo que proteger uma atriz aqui de cinema que está sofrendo atentados no camarim aqui de filmagem, e o Ryo tem que ajudar ela. Ele descobre que ela mesma encomendou a própria morte porque ela já não queria mais viver, já que o amor dela morreu. Então, bem legal a história, bem engraçada, e ela não termina nesse mangá, ela deixa uma ponta aí pro próximo mangá para continuar. Então, bem legal. Falei aqui de forma bem resumida sobre essas histórias. Depois tem algumas entrevistas, né, com o autor da obra, e acaba aqui este mangá. Então é isso, galera. Tá aqui a resenha completa, né, de City Hunter, volume 1 pelo Pipoque Nanquim. Acompanhe o canal para ter acesso às demais resenhas, certo? Forte abraço, falou e até mais. Fui.